Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui com o Grupo Consciência, dando continuidade a essa atividade do mês sobre o aborto e com o tema a justiça no astral, né, ou propriamente no plano espiritual. Como se dá essa questão do aborto, do abortado, a pessoa que comete o aborto, como fica a situação do espírito, né, que foi impedido de ingressar através da reencarnação, né, numa nova existência. Ele vai reivindicar essa questão aí lá diante de algum órgão público no plano astral lá, né, que não foi cumprido um acordo, porque falam muito que um planejamento reencarnatório, alguns autores, um contrato reencarnatório, então houve uma violação de contrato, né, que as partes se desacordaram, né. Só que, como não existe um contrato padrão, né, é um contrato particular, onde as partes, né, a gente não se sabe o teor desse contrato, que está estabelecido, né, sem dúvida há algum lugar que deva verificar o jogo de responsabilidade, né. Mas o que é mais importante hoje, né, e até quero trazer a contribuição no livro da série André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, que tem uma série de tratativas de reencarnações, que o nosso primeiro juiz é a nossa própria consciência, né, que nos acentua quando cometemos algo que não está de acordo com o que é certo, com o que é ético, com o que é verdadeiro. Isso já faz nós ter um senso de análise, de crítica sobre si próprio, né? Mas o próprio livro, né, e na sequência, no livro Evolução em Dois Mundos, também de autoria de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, descreve, né, algum sistema de justiça no plano espiritual, tribunais, né, um judiciário. Mas a finalidade desse tribunal é uma visão pedagógica com o espírito, não visa punir, diferente dos tribunais que conhecemos aqui no plano físico, que tem penas, uma punição, uma consequência mais severa para o indivíduo que cometa delitos. Então, esse tribunal, né, regido pelo bem, pela ética, pela questão de Jesus por Cristo, ele visa uma questão educativa. Então não tira aquela condição, não, tu cometeu o aborto, agora tu vai ser punido, tu vai ter que sofrer, tu vai ter que vir com câncer, tu vai ter que ficar numa região umbralina por tanto tempo. E aí? Se eles mesmos explicam que existe um processo pedagógico, educativo, então, e por que acontece isso? Por que as pessoas sofrem ao desencarnar, vão para regiões sombrias, e muitas vezes doentes, com seus perispíritos ali afetados, com lesões, enfim, e em alguns casos até encarnados, estando na própria matéria, já sofrem processos de câncer, tumor, ligado no aparelho ali reprodutor. Então, como é que fica isso? Se existe um mecanismo de justiça que ensina, educa, te estabelece oportunidades, mas ao mesmo tempo te dá esse tapa, essa consequência. Será que a justiça divina é tão severa assim? Ou somos nós mesmos, né, nos sendo severo conosco, né, se exigindo demais, se cobrando demais? Então, são essas perguntas que levam a nós a pensar e rever um pouco essas crenças aí. Porque se eu realizei o aborto, eu tenho que sofrer, eu tenho que me punir, mereço estar numa região de trevas, sombria, de ter um tumor, um câncer ou alguma outra disfunção física, eu tenho que reparar pagando. Será que é assim que se trabalha com Cristo, com Jesus? Se Ele mesmo coloca, o amor cobre uma multidão de pecados, então só há uma forma, uma moeda de nós ressarcir os nossos deslizes ao longo do caminho, que é com a caridade, com o amor, com atitude, com trabalho no bem. E essa outra forma, será que está pagando alguma coisa? Ou isso é algo que nós
cometemos conosco mesmo. Então é importante a gente ver isso. Só que quando a gente fala em justiça na espiritualidade, né, que os juízes, né, que estão a serviço de Jesus e do Cristo, eles vão avaliar a condição psicológica, uma condição pedagógica para aquele espírito ali se harmonizar diante das leis do universo, da vida. Agora, isso, quando você desencarna, você está situado em uma cidade, num estado, numa região, em interação com espíritos, né, que estão ligados a Jesus. Só que a gente sabe que existem outras dimensões do lado de cá, no plano espiritual. Regiões de trevas, de sombra, né, algumas regiões umbralinas, cuja há um sistema judiciário e talvez mais severo ainda do que esse conhecido nos planos físicos, onde existe todo um sistema judiciário também de juízes que vão levar ao julgamento, né? A gente tem vários exemplos e relatos no próprio livro Libertação, na série André Luiz, né, onde os espíritos que cometeram vários delitos, né, durante sua reencarnação, né, são levados à presença de magistrados, de juízes, né, onde eles trazem as penas que a própria consciência se cobra, né? Então, o que acontece nesse processo? Isso eu estou resumindo para facilitar o entendimento. Então, essas pessoas que ficam se cobrando, querendo punição, eu me culpo, eu preciso reparar, né? Então ela caminha em culpa, arrependimento e reparação. E nesses três pilares aí, né, os juízes vão executar, né? A pessoa se sente culpada, ela quer reparar, e o que ocorre? Eles vão dar um seguimento, vão fazer com que isso se cumpra efetivamente. E muitas pessoas são levadas a situações deploráveis, né, no plano espiritual, nessas regiões mais afastadas, né, da crosta, assim, em regiões de trevas, de sombra. E as pessoas vão sofrer, vão passar por privação de liberdade, situações deploráveis, e isso tudo porque elas se situaram assim na culpa. Então hoje esse sentimento de culpa, ele é muito perigoso, porque ele pode além de te situar numa região de treva, de sombra, e vibratoriamente tu ficar vinculado a essas regiões por tempo indefinível, né? Então é muito preocupante hoje. Esse estado ele vem a ocorrer já encarnado. Não é depois da morte que todo esse processo entra em ação. Não, a pessoa já vem se cobrando, se culpando, se responsabilizando por aquilo que cometeu. A gente não pode mudar o que acontece. Bom, se eu tive uma participação num processo de aborto, enfim, tomei consciência desses fatos, né? Procurei não fazer, não cometer novamente, isso já mostra que é um processo de modificação, de transformação. Mas impediu o ingresso de um espírito bom? Vai arrumar um outro ingresso, né? A espiritualidade não dizem que é toda organizada, tem planejamento para A, B, C, se não acontecer isso, faz dessa forma, então que se reorganizem, né? Porque a pessoa vai ficar atrelada a outra, vai ficar sempre ter um cobrador ou alguém que vai exigir, e isso é muito importante tomar essa consciência. Até analisando o vídeo anterior, quando o Espírito Veludo fez algumas abordagens bem fortes, inclusive, e analisando, assistindo o vídeo, eu compreendi, ele não é a favor de interromper uma encarnação, mas ele traz, né, explicações nesse processo que as pessoas têm que compreender que é uma forma de ingresso no plano físico, né, que o espírito, a consciência, né, naquele momento se cogitou aqueles pais, aquela pessoa,
mas se isso por algum motivo de desistência, né, a gente começa a desconstruir um pouco esse impacto que a palavra aborto tem, né? Ela traz uma forma muito negativa, densa, pesada, de dor, de sofrimento. Essa palavra, quando ela é pronunciada, ela entra em sintonia com uma vibração coletiva global, né? De dor, de sofrimento, de culpa, de ódio, de reparação. Então, o que a gente analisa, né? Bom, foi interrompida, né? Houve uma desistência. Se a gente fala que a espiritualidade é tão organizada, então ela tem que se reorganizar, né? Para gerenciar, inserir aquele espírito em um outro núcleo familiar, para que ele possa dar continuidade ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento. Então a gente começa a desconstruir essa coisa que ficou formada acerca da palavra aborto. Isso é muito importante a gente começar a pensar sobre isso, até para trazer luzes, né, para que a gente possa modificar tudo isso e, sem dúvida alguma, as próximas gerações, já com ética, com uma estrutura psicológica mais fortalecida, né, a tendência é que os quadros dessa interrupção, desses processos, dessas desistências, né, de interromper um ingresso de uma consciência no plano físico, diminua. Né? Então, tu pode falar de uma forma abortiva, de um aborto, mas de uma forma educada, com elegância, com educação, com cuidar as palavras, selecionar melhor o vocabulário, não trazer impacto vibratório negativo, né? Porque nada mais é do que uma desistência, né? Uma interrupção, desistiu, né? Daquele processo ali, ou de ser pai, de ser mãe, foi uma desistência, né? Isso que fica gravado na consciência do espírito. Agora, muita religião grava de forma contrária, de punir, de reparação, e só que essas crenças, elas provocam lesão no perispírito, e realmente lesiona, e aí a pessoa vai ter que reparar aquela lesão ali, e aquele processo ali vai afetar os veículos somáticos ali, corpo físico, corpo etérico, corpo mental. Então a própria pessoa, né, em volta das suas crenças, que acaba gerando complicações na sua saúde fisiológica, energética. Então é essa consciência que hoje a gente está batendo e refletindo, para que esse panorama se modifique, mude totalmente acerca desse contexto, né, da palavra aborto. Então o mecanismo de justiça tem para ambos os lados, tanto para o bem como para o mal, porque quantos casos, né, que a gente sabe que toda a gestação não está sobre a tutela dos espíritos do bem, da luz, do Cristo, né? Quantos nascimentos são organizados por organizações de sombras, sombrias, visando inserir no plano físico seus representantes, seus médiuns, seus agentes, aqueles que vão estar inseridos num contexto político, empresarial. Então, e se eles resolvem, não, aqui eu acho que não vai ser melhor, eles acabam interferindo, né, fazendo uma desistência de plano, inserir aquele espírito numa outra região, num outro núcleo familiar. Então, a forma como é conduzido e manuseado isso aí, e para eles tratam com muita naturalidade, sem sofrimento, sem dor, sem culpa, sem reparação, porque são estrategistas, sabem que existe um plano maior e o que está atrelado não são os corpos, né, mas sim o espírito, né? Então é interessante, né, a forma como as trevas se manifesta, atua, e do lado contrário hoje, as pessoas que se vinculam bem sofrem, se desesperam, choram, se remoem, e porque necessitam de punição, de se cobrar, de se exigir. Então acho que é muito importante tomar essa consciência
É claro, eu sou da opinião de forma contrária, nunca abortar ou interromper, porque existem outras formas de conduzir, de direcionar aquele ser, aquela consciência para que outras pessoas dêem a continuidade na educação, no cuidado. Mas para aqueles que já cometeram ao longo da vida ou de existências anteriores, ou por falta de esclarecimento, de estrutura, né, não tem essa cobrança, essa punição de se punir, de se atordoar ou viver uma depressão ao resto da vida, porque você tem que tomar consciência que nada mais do que aconteceu uma desistência. Né? E é uma desistência amparada pela lei de liberdade, de livre-arbítrio, de escolha. Então, o próprio Jesus dizia para nós, a gente somos livres para escolher. Então é muito importante isso, desconstruir, libertar as pessoas desse processo de culpa, para que quando você não se surpreenda ao desencarnar, cair num tribunal aí, numa inquisição, numa região umbralina. E achando que o sofrimento atual ele vai se tornar muito maior. Então vamos pensar sobre isso, né? E desconstruir essa ideia da punição, né? Para que a gente tenha mecanismos de justiça, né, que a lei divina estabelece, que só existe uma forma de se ressarcir em qualquer parte do universo, qualquer planeta que tu tiver inserido, que é o amor. Né? É a única moeda de troca. Né? Trabalhar pelo bem, praticar caridade, auxiliar, colaborar, ser útil, e é a forma de se ressarcir diante dos percalços que ocorreram ao longo do caminho. Né? Agora, sofrimento, dores, isso aí só toma tempo e atraso no processo evolutivo e não repara nada. Então vamos pensar, vamos refletir e fica nossa mensagem de hoje para essa reflexão aí, para essa tomada de consciência. Um forte abraço aí e até o próximo encontro.